Está aqui então enunciado o problema, vamos seguir aquele método anteriormente descrito. Começamos por determinar as variáveis. Ora, as variáveis, eu normalmente costumo determinar as variáveis pensando na resposta que quero dar no fim. Aqui diz assim: quantos autocarros de cada tipo deverão ser alugados pela agência para minimizar o custo da viagem? E se eu quisesse inventar assim uma solução assim de um momento para o outro, mesmo sem ser a solução correta, poderia dizer assim: ora bem, eu vou precisar aí de uns 5 autocarros dos grandes e uns 10 dos pequenos, vamos supor. Portanto, o que está aqui em causa são autocarros grandes e autocarros pequenos. Então as variáveis vão ser o número de autocarros de cada um dos tipos que nós vamos precisar. Então vamos ter o X será o número de autocarros grandes. Eu vou abreviar AG, autocarros grandes. E o Y será o número de autocarros pequenos. De seguida, portanto, as variáveis já está. De seguida temos que ler isto e perceber quais são as restrições. Antes de mais, temos que levar 500 pessoas para Paredes de Coura. Depois temos só 7 autocarros de 50 lugares. Portanto, esta restrição é simples de indicar. Portanto, temos o X é sempre menor ou igual a 7. É evidente que nós nunca podemos utilizar um número negativo de autocarros, portanto, o X, por outro lado, também é sempre maior ou igual a 0. Por outro lado, o número de autocarros pequeno é de 15, portanto, o Y será sempre menor ou igual a 15 e também, pelo mesmo motivo, maior ou igual a 0. De seguida, isto aqui, o aluguer de autocarros dos grandes custa 1000 euros e dos pequenos custa 450. Isto vai estar mais relacionado com a função objetivo do que com as restrições. Aqui tem outra restrição. No dia da excursão apenas estão disponíveis 14 motoristas. Então o que é que isto significa? Significa que o número de autocarros que vão é igual a no máximo 14. Ou seja, o número de autocarros pequenos mais o número de autocarros grandes terá que ser 14. Então eu tenho que X mais Y terá que ser menor ou igual a 14. Bem, tendo em conta que têm que ser deslocadas 500 pessoas, então o número de pessoas que vai no autocarro grande ou em autocarros grandes mais o número de pessoas que seguem autocarros pequenos tem que ser sempre maior, ou melhor, o número de lugares disponíveis nesses autocarros tem que ser sempre maior ou igual que 500. Portanto, terei 50x, ou seja, o número de lugares disponíveis em autocarros dos grandes, mais quantas pessoas é que vão? 30 vezes y, ou seja, o número de lugares disponíveis nos autocarros pequenos terá que ser sempre maior ou igual a 500. Pronto. Então, creio que já identifiquei todas as restrições, portanto, este passo já está feito. Vamos passar agora à região admissível. Bem, para tal, o que eu vou precisar é de, em primeiro lugar, identificar quais são as fronteiras de cada uma destas condições. E, na realidade, isto é bastante simples. Indicar a fronteira é só dizer qual é a equação da reta que delimita cada um dos domínios planos que estão aqui presentes. Portanto, aqui tenho duas, o x igual a 0 e o x igual a 7. Aqui tenho y igual a 0 e y igual a 15. Aqui tenho x mais y igual a 14. Na realidade, eu posso isolar o y e fico com y igual a 14 menos x. E aqui também posso, em primeiro lugar, posso dividir tudo por 10 e obter já a seguinte fronteira. 5x mais 3y igual a 50. Esta é a fronteira, posso dividir tudo por 3 para isolar o y. Ficaria y igual a menos 5 terços mais 50 sobre 3. Bom, temos então este passo, ainda não está todo concluído, porque para já só identificamos quais são as fronteiras, mas falta ainda definir a região. Para tal, nós vamos ter que representar essas fronteiras num domínio plano. Para encontrar os pontos, portanto, isto são retas, para encontrar o sítio por onde passa a reta precisamos de 2 pontos.
vamos atribuir valores, por exemplo, para x igual a 0, o y vai valer 14. E para x igual a 14, é óbvio que o y vai ficar 0, porque 14 menos 14 dá 0. Deste lado, vamos pôr aqui x, aqui y. Para x, eu aqui esqueci-me do x. Para x igual a 0, isto fica 50 terços. Para 0, isto vai dar 50 sobre 3, que dá cerca de 16. Agora, se substituirmos aqui o x por 10, ficamos com menos 50 terços. Portanto, para x igual a 10, isto vai dar 0, porque fica menos 50 terços, mais 50 terços dá 0. Bom, preciso então agora de representar aqui. Vamos mais ou menos assim, um referencial. Vamos marcar a nossa escala e estabelecer os pontos para depois definirmos o domínio plano. Ora, o valor mais alto que aparece no y é cerca de 16, portanto, por aqui uma escala relativamente pequena. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Um dos pontos vai ser este. 15, 16, 17, deve ser suficiente. Aqui, a mesma coisa. O maior valor é 14, também aparece o 10. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui 1, 11, 12, 13, 14. Está aqui outro. Bom, aqui era o 14, 15, 16. Vai estar assim aqui um ponto que será este 50 terços. Vamos então fazer a representação do domínio plano. Para tal, vou ter que unir os pontos 0, 14 e 14, 0. Portanto, o 0, 14, aqui está o 14. E aqui. Portanto, tenho aqui uma das retas, outra reta será esta. Vamos ver se consigo traçar. Portanto, estão aqui as duas retas. Então, o que é que me dizia cada uma das restrições? O y tinha que ser menor ou igual que 14 menos x e, por outro lado, o y teria que ser maior ou igual que a outra condição. Ainda não me liguei aqui a estas condições. O x tem que ser menor ou igual a 7 e o y tem que ser menor ou igual a 15. E sempre tudo com pontos positivos. Portanto, o y ser menor ou igual a 15 não vai trazer nenhuma alteração. O x ser menor do que 7. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suponho que é este valor aqui. Sim. Então, o que é que nós temos aqui? Temos o seguinte. A região parece estar encontrada. Por um lado, nós temos o y tem que ser menor ou igual, portanto, é o que está para baixo desta reta. Por outro lado, este y terá que ser maior ou igual do que esta condição, portanto, é o que está para cima desta reta. E o x varia entre 0 e 7, portanto, será a região que está definida assim aqui, neste triângulo. Portanto, esta é a região das soluções admissíveis. O que é que isto significa? Todos os pontos que estão assim aqui neste triângulo a cor laranja que estou a marcar são soluções do nosso problema. É evidente que eu vou ter que atribuir pontos A, B e C
são os pontos críticos. Portanto, a região admissível está assim aqui. Os pontos críticos eu teria que os determinar. O B e o A, agora vamos marcar assim aqui. O A terá de coordenadas 7 qualquer coisa. O B também 7 qualquer coisa. E este ponto C será determinado à custa da interseção entre estas duas retas. Bem, eu já fiz o cálculo usando a calculadora e tenho o seguinte. O ponto que corresponde ali às coordenadas do C tem de coordenadas 4, 10. Portanto, este é o gráfico que se consegue obter na calculadora da Casio, da nova versão colorida. Portanto, conseguimos ver que o sombreado realmente está assim aqui e este é o vértice que nos interessa. Portanto, é o 4, 10. Senão, teríamos que resolver o sistema composto pelas duas equações para encontrar essas coordenadas. Portanto, este é o 4, 10. Ora, relativamente ao ponto A, o ponto A pertence a esta reta, o ponto B pertence a esta reta que está aqui. Substituindo então, vai ser 7, 7, o ponto B. O ponto A será aqui que se substitui, vai dar 50 menos 35 sobre 3. O que dá 15 terços, que é igual a 5. Portanto, aqui temos 5. Bem, resta-nos então passar ao último. Portanto, os pontos críticos estão identificados. Qual é a função objetivo? Bem, a função objetivo prende-se com os valores do custo de cada um dos autocarros. Então é assim, o custo terá a ver diretamente, terá a ver com x e y, será, ora, qual é o preço de um autocarro dos grandes? 1000 euros. Portanto, será 1000x mais 450y. Agora, resta-nos determinar portanto, as soluções, a solução que minimiza o custo. E como é que vamos fazer? Vamos recorrer a uma pequena tabela, onde vamos ter o seguinte, temos o ponto, o valor de x, o valor de y e o custo. E nesta tabela vamos colocar os nossos dados, temos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C. Ora, o ponto A tem de coordenadas 7, 5, o ponto B tem de coordenadas 7, 7 e o ponto C tem coordenadas 4, 10. Temos então o custo 7, ora dá 7.000, 5 vezes 450 dá 2.250, isto dá 9.250. Este não vale a pena fazer o cálculo porque se tem o mesmo número de autocarros pequenos, um número maior de autocarros grandes vai ficar mais caro, não é? Aqui dá 4.000 mais 4.550, dá 8.500 e 500, aliás. Portanto, é este que nos conduz ao custo mínimo. Portanto, temos que alugar 4 autocarros dos pequenos e 10 autocarros, 4 autocarros dos grandes e 10 autocarros dos pequenos para transportar as tais 500 pessoas e termos o custo mínimo. Espero que tenham percebido. Vamos num próximo vídeo fazer mais exercícios. Então até lá, fiquem bem.